Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje falaremos sobre entrevista motivacional como uma ferramenta amiga do letramento em saúde. E para isso, estamos aqui com 3 especialistas nesse tema. Temos a Cláudia Machado Coelho Souza de Vasconcelos, a Nara de Andrade Parente e a Soraya Pinheiro Machado. A Cláudia é doutora em saúde coletiva, docente do curso de nutrição e do programa de pós-graduação de nutrição e saúde da Universidade Estadual do Ceará, além de integrar o grupo de pesquisa do CNPq, Letramento em Saúde, Nutrição e Doenças Crônico-Degenerativas, também ligado a esta universidade. A Nara é mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará e docente do curso de nutrição da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Ela também é nutricionista clínica da Clínica Salvata. E a Soraya é doutora em saúde coletiva, docente do curso de nutrição da UES e dos programas de pós-graduação em saúde coletiva, nutrição em saúde, saúde da criança e do adolescente e gestão em saúde da mesma universidade. Ela lidera o grupo de pesquisa de comportamento e consumo alimentar, além de integrar o grupo de pesquisa Letramento em Saúde, Nutrição e Doenças Crônico-Degenerativas. E aí, colegas queridas, tudo bem com vocês? Olá, Helena, tudo ótimo. Maravilha, obrigada pelo convite. Boa noite. Olá, ouvintes e Helena, agradeço também o convite. É uma satisfação estar aqui. Para mim também é uma satisfação que vocês 3 tenham concordado, já que vocês realmente dominam esse tema. Então, vai ser muito bom para os nossos ouvintes. E aí, como nós temos 3 pessoas aqui para conversar conosco, eu planejei uma ordem aqui, mas sintam-se à vontade para interromper ou acrescentar algo durante a nossa conversa, tá certo? Eu vou começar colocando a Cláudia na berlinda. Cláudia, fala um pouquinho sobre o que é e como nasceu a entrevista motivacional. Olá, Helena. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a entrevista motivacional, que é um recurso terapêutico que gosto muito e acredito ajudar muitos pacientes nesse movimento de mudança. Seus princípios dialogam com do letramento em saúde, portanto, sua aplicação pode implicar em melhoras do nível de letramento em saúde das pessoas. Já fiz algumas formações em entrevista motivacional, estou concluindo um projeto de pesquisa na atenção primária à saúde com mulheres com excesso de peso, cuja intervenção foi com entrevista motivacional. Bom, a entrevista motivacional ela é um meio particular de ajudar as pessoas a reconhecer e fazer algo a respeito de seus problemas presentes ou potenciais. A gente pode dizer que as estratégias de entrevista motivacional são mais encorajadoras que argumentativas, mais persuasivas que coercitivas, e a meta final é aumentar a motivação intrínseca do paciente, de modo que a motivação venha de dentro, em vez de ser imposta. Podemos dizer também que é um tipo de aconselhamento em saúde, com um estilo de comunicação colaborativo e que está em sintonia com a fala do paciente e que por ela é conduzida. Bom, é uma técnica criada na década de 80 por Miller e Honig, que são psicólogos. Honig é psicólogo clínico, profissional da comunicação em saúde do Reino Unido e com experiência em atenção primária. Miller é psicólogo humanista e professor emérito da Universidade do Novo México. Eles são cofundadores da técnica e a lançaram em 1983, né? Aproximadamente. Inicialmente, a abordagem foi introduzida para o tratamento de alcoolismo, em que a motivação era obstáculo à mudança, e na área da saúde começou a ser explorada em 1990. Para termos uma ideia, Helena, aqui no Brasil, o primeiro livro que descreveu a técnica é de 1997. É importante destacarmos que, no início, a entrevista motivacional era proposta para pessoas em todos os estágios de mudança, mas principalmente aplicada em pessoas na contemplação, ou seja, que desejam mudar e, ao mesmo tempo, desejam continuar onde estão. É o que chamamos de ambivalência. Nos últimos tempos, o Miller defende que seja usada tanto em pacientes na contemplação quanto na pré-contemplação. Certo. Fala mais um pouquinho sobre esses estágios de mudança do paciente.
Pronto. O modelo transteórico de mudança, ou também, né, chamado estágio de mudança, tem como autor o Prochaska, um psicólogo americano, junto com o de Clemente. Esse modelo surgiu no mesmo período da entrevista motivacional, por volta aí também de 1983. É um modelo complexo, que envolve mais de 29 teorias psicológicas, né? Mas, de forma resumida, a gente pode dizer que esse modelo propõe 6 estágios de mudança do paciente, que são a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação, a manutenção e recaída ou conclusão, ou também conhecida como terminação. Falando um pouquinho de cada um, na pré-contemplação, o paciente nem pensaria em tal mudança, embora a gente possa dizer que existe uma ambivalência intrínseca, ou seja, que está na inconsciência, né? Ele ainda não se deu conta. Na contemplação, existe ambivalência, se muda ou não, e não se tem ou não o problema. Ele já está ciente do problema, mas a questão dele é se muda ou não. Na preparação, a pessoa está determinada, a pessoa coloca data, faz planos. Na ação, já está fazendo algo. Na manutenção, já atingiu os objetivos e quer manter os ganhos. E o estágio de terminação, que pode durar até 7 anos entre as recaídas, né, da mudança de comportamento. E para cada estágio, esse modelo propõe uma postura do profissional. Por exemplo, se eu falar de ação para um paciente que não está nesse estágio, eu posso acabar frustrando as expectativas dele, né, e isso não seria interessante. Não. Eu estou sentindo aqui que muitas vezes eu estou na pré-contemplação e na contemplação. Eu nunca termino de concluir alguma coisa para botar em ação. Eu sou um desafio para os profissionais. Principalmente em atividades que você falou que estava trabalhando com mulheres com excesso de peso, né? Principalmente nesse tipo de comportamento para mudar o excesso de peso. Mas, enfim, né? Me diz uma coisa, nem está aqui no roteiro, não, o Cláudia, mas me deu agora uma dúvida que apareceu enquanto você estava falando. Eu posso ter uma pessoa que está assim, numa coisa que tem vários tópicos, um determinado comportamento que tem várias nuances, ele pode estar num pedaço, numa pré-contemplação, no outro pedaço ele já pode estar mais avançado, não é não? Sim, e principalmente quando a gente pensa em comportamento alimentar, né? Eu posso já estar na ação para o consumo de frutas, mas eu estou na contemplação para diminuir doces, refrigerantes, né? Como são muitos comportamentos, para cada um deles você pode estar num estágio de mudança diferente, né? Então, exatamente. tem isso aí. Eu acho que eu estou na pré-contemplação para doce, mas eu acho que eu estou na ação para frutas. Olha aí. Muito bem, Helena. Vamos botar vocês para trabalhar comigo, né? Não? Bom, muito bom, Cláudia. Mas aí me diz o seguinte: a técnica em si da entrevista motivacional, quais são assim, os princípios, as habilidades do entrevistador e os processos? Bom, Helena, os princípios orientadores da entrevista motivacional são 4, né? O primeiro deles, que é um dos mais fáceis da gente entender e mais desafiadores, que é resistir ao reflexo de consertar as coisas, que normalmente é quase automático por parte do profissional de saúde. E saber o que fazer é o contrário, né? Cláudia, sua voz sumiu. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pode voltar. Você estava dizendo que é o oposto na entrevista motivacional. Saber o que fazer é o oposto do que se propõe a entrevista motivacional. Bom, o segundo princípio é que o profissional deve entender e explorar as motivações do paciente. Também deve escutar com empatia, que é uma habilidade clínica complexa, né? E, finalmente, fortalecer o paciente, ou seja, ajudá-lo a pensar, né, como podem fazer a mudança, estimulando a esperança e o otimismo. O paciente ele é ativo, né, e ele pensa em voz alta sobre o porquê e como, né, e como a mudança se dará. E, através desse processo, é mais provável que ele realmente, né, consiga fazer algo em relação ao que ele deseja. Bom, e aí você poderia estar, né, nós poderíamos estar nos perguntando, e como colocar o paciente para fazer tudo isso, né? Pensar em voz alta, por quê, como fazer essa mudança. Aí entram as 4 que a gente chama de microhabilidades necessárias aos profissionais que almejam usar a entrevista motivacional, que também são 4, que são fazer perguntas abertas, fazer afirmações, fazer reflexões e resumos.
As perguntas abertas são aquelas que não estimulam respostas do tipo sim ou não. As afirmações visam reforçar pontos fortes e positivos da pessoa, promove a autoeficácia, cria relação de suporte e explora experiências bem-sucedidas do passado. A escuta reflexiva envolve retornar ao paciente seus sentimentos e pensamentos de forma organizada, ou seja, o paciente escuta seus próprios pensamentos. E, por fim, a habilidade de resumir as informações para que o paciente possa ter uma visão geral sobre suas colocações e reflexões, e são úteis principalmente quando a ambivalência aparece. Podemos perceber, Helena, então, que envolve tanto habilidades, né, interpessoais como de comunicação. E, portanto, em aconselhamento nutricional, o profissional requer, além de sua expertise nutricional, habilidades psicológicas e de comunicação. A entrevista motivacional requer ainda do profissional um estilo, né, que a gente diz um estilo e um espírito. O estilo que envolve uma postura de parceria, de aceitação, de compaixão, de evocação, e um espírito que envolve respeito, empatia, colaboração ativa e saber escutar. Pois olha, muito interessante. Isso tudo que você vem falando, ele bate totalmente, né, com os princípios do letramento em saúde, na questão de evitar as respostas sim, perguntas com respostas sim ou não, a questão da empatia, né? Eu acho muito legal isso aí. Tem uma autora portuguesa chamada Cristina Vaz de Almeida, que ela criou um modelo, ela não trabalha especificamente com entrevista motivacional, mas ela criou um modelo ACP, que é assertividade, clareza e positividade, sabe? Esse modelo dela, pelo que você está descrevendo aí, se aproxima bastante desses fundamentos aí da entrevista motivacional. Eu vou até colocar a referência dela aqui no final do nosso episódio para os nossos... Ela tem vários artigos, além dela ter uma tese de doutorado sobre isso, ela tem vários artigos publicados. Eu vou colocar pelo menos uns 2 artigos mais recentes para que os nossos ouvintes possam fazer esse paralelo aí da entrevista motivacional com o modelo ACP. Acho que vai ficar bem enriquecedor. Excelente. Bem legal. Cláudia, a gente tem uma coceira, né, às vezes, para resolver as coisas e falar e não deixar o indivíduo chegar lá, né? Isso. A gente fica achando que sabe o que é e sabe onde é que ele tem que ir, né? Não? Exatamente. Isso é muito comum, né? Exatamente. Cláudia, quais dessas microhabilidades do entrevistador que você considera mais difícil de desenvolver? Bom, Helena, na pesquisa que eu mencionei anteriormente, né, nós treinamos aproximadamente 12 nutricionistas para aplicação da entrevista, né? E nesse treinamento fazíamos supervisões com eles. E aí eu percebi que a maior dificuldade são as reflexões, né? Que é essa capacidade de retornar a compreensão ao paciente sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente, né? Bem como sobre as suas ações. E essa habilidade aumenta muito o acolhimento, né? E faz com que o paciente reflita sobre sua fala, né? Ele escuta seus próprios sentimentos. Essas reflexões, elas podem ser de 2 tipos, simples ou complexas, né? Sendo que nessas últimas o profissional coloca conceitos e ideias para uma reflexão mais profunda. E isso amplia muito a compreensão e a percepção do paciente sobre suas motivações, sobre seus desejos, ambivalências, enfim, sobre o seu processo de mudança. Quando essas microhabilidades são utilizadas, né, a resposta do paciente ao processo de exploração é a saída, né, daquele lugar que ele está, que a gente chama de status quo, para uma fala, uma conversa sobre mudanças. Né? Ele começa a conversar sobre mudanças. As conversas sobre mudanças envolvem habilidades, por exemplo, né, quando o paciente diz assim, eu posso incluir mais verduras no meu dia a dia. Ou quando ele fala sobre desejos, né, quando ele fala assim, eu quero reduzir o consumo de refrigerante. Essa conversa também pode pressupor um comprometimento dele, quando ele fala, eu vou me planejar para congelar o jantar. Quando ele começa a falar sobre razões, por exemplo, que ele diz assim, boas razões para eu parar de fazer dieta, né? Então ele começa a falar, trazer essas conversas, né? Ele fala também sobre necessidades, preciso parar de comer gordura, preciso beber mais água, né? E ele também fala nessas conversas sobre a prontidão dele, né, para fazer essas mudanças. Por exemplo, quando ele fala, eu estou pronto para tomar mais água, né? Então, a gente começa a reconhecer essas conversas sobre mudanças e refletir sobre elas, né? Pode ser usada
desde o início da entrevista motivacional. Então, é ficar observando essas conversas, né, e refletindo sobre elas. Uhum. É difícil, mas tudo é difícil, né, Cláudia? Sim, mas E das requer muito 4... treinamento, né? Sim, né, na nossa pesquisa, cada nutricionista participava de 10 supervisões, né, antes deles entrarem em campo, e a cada supervisão a gente, né, trabalhava aquela habilidade que ele ainda não tinha desenvolvido. Então, a questão das reflexões a gente teve que voltar muitas vezes porque eles tinham dificuldade. As perguntas abertas já são mais fáceis, os resumos, né, mas realmente as reflexões eles têm um pouco de, assim, mais dificuldade, eu percebia, né? Pelo menos nessa experiência que eu tive recente. Uhum. Certo. Legal. Fala um pouquinho também agora sobre os processos da entrevista motivacional. Então, também são 4, né? Ele pode dizer processos ou etapas. Eu não gosto de falar muito etapas porque remete a uma sequência, né? E, na verdade, eles podem ser usados não necessariamente na sequência que eu vou descrever agora, que são os processos de envolver o paciente, né? Depois de focar, evocar e planejar. No envolver, Helena, o profissional vai trabalhar a construção do vínculo com as habilidades interpessoais, escutando com presença, atenção e curiosidade, mantendo contato visual, tendo uma postura adequada, de interesse, fazer perguntas que promovam a construção da relação, dar uma visão do que o paciente pode esperar do encontro e do tempo da consulta, né? Então, é aquele momento mesmo de criar ambiência ali da consulta. No segundo processo, a gente fala no focar, né? A gente deve perguntar quais mudanças o paciente está interessado em fazer, apresentar ideias se o paciente está em dúvida. E aí, o terceiro processo seria a evocação, que é explorar os sentimentos de ambivalência, a prontidão para a mudança, estimular a mudança de fala. Tua voz sumiu de novo, Cláudio. Oi, está me Opa, ouvindo? pronto, voltou. Parou no Você focar? No você focar, estava falando no focar, Você tinha falado do primeiro, agora você estava no focar. Pronto. Então, o processo de focar, o profissional, né, deve perguntar quais mudanças o paciente está interessado em fazer, apresentar ideias se o paciente está em dúvida. Na evocação, deve-se explorar os sentimentos de ambivalência e a prontidão para a mudança, estimular a mudança de fala, evitar passar informações prematuramente, o reflexo de consertar as coisas. Cortou de novo, Cláudio. O planejar. E betas, oferecer e pedir permissão para passar informações quando necessário e identificar com o paciente as barreiras, né? Pensando em estratégias de superação. Bom, você tem um monte de coisa aí que é 4, eu achei bom que é um número cabalístico, né? 4 isso, 4 aquilo, até que é bom para a gente gravar, não? 4 microhabilidades, 4 É. princípios. É bom, se bem que o outro são 7, né? 7 graus, né? 7 níveis, né? Vamos dizer assim. Os estágios de mudança, Os isso. estágios, isso. Mas é bem legal isso aí, E os viu? 4 processos. Tô achando super interessante. Super interessante isso aí, né? E estou aqui me colocando no meio com as minhas dificuldades profissionais nesse miolo aí, onde é que eu ia pecar mais para conseguir atender a necessidade real de cada um. Mas eu acho que eu sou diretiva de personalidade, eu acredito que eu tenho dificuldade mesmo de fazer isso tudo que você está dizendo aí. Mas com Mas treino daria certo, viu, Helena? daria. Nada que aos 67 anos eu não possa mudar, não é não? Eu acredito. Tá bom, Cláudia. Por enquanto, eu vou agradecendo você por compartilhar essa parte conceitual e operacional. Vou deixar você tomar uma água, né, que você falou sozinho até agora, mas é muito importante isso que você disse, para a gente poder compreender essa aplicação da técnica. E agora eu vou para uma prática mais direta com a Nara. Né? A Nara vai colocar aí a forma de colocar a técnica na prática numa experiência de atendimento individual em consultório de nutrição particular que ela tem, né? Então, a Nara atende muitas mulheres com queixas de endometriose, que é uma doença crônica, né? Então, aí eu pergunto para você, Nara, de que forma que você acredita que a entrevista motivacional pode ajudar essas pacientes? Boa noite, Helena. Muitas vezes, né, a gente vê que o paciente ele tem
bastante conhecimento sobre qual a melhor forma de se alimentar. Às vezes, numa conversa rotineira, as pessoas dizem: eu sei que eu preciso comer mais frutas, verduras, mas eu não sei e não consigo como colocar isso em prática. Então, o paciente ele apresenta uma ambivalência. Ao mesmo tempo que quer muito mudar para se sentir bem, por mais que acredite que essa mudança de hábito ela seja muito favorável, né, vai melhorar a sua qualidade de vida, ela também gosta muito e está acostumada com o seu estilo de vida atual. E o profissional, ele entra no meio desse fogo cruzado, vamos dizer assim, psicológico, né, do paciente. Então, por exemplo, se ela precisa iniciar um exercício físico, né, para a gente sair um pouquinho da nutrição, e sabe que isso pode até melhorar a sua disposição, mas logo no início ela sente dor muscular, falta de ar durante o exercício, ou até não se sente à vontade nesse ambiente de academia, que é algo que muitas vezes as pessoas referem: eu nunca tive esse hábito de ir para uma academia, não me sinto bem, não sei o que fazer quando eu chego lá, né? Então ela pensa que quando sedentária ela não tinha que lidar com todas essas dores, angústias, conflitos, né? E fica pensando nesses dois lados da mudança de hábito. Eu fiz questão de trazer o exemplo exercício porque traz essa questão física, né? Para além do estranhamento do novo hábito, né? Então, com a técnica da entrevista motivacional, muito bom que a Cláudia antecedeu a minha fala e ela trouxe muito sobre a parte técnica, né, da teoria da entrevista motivacional e como isso está sendo proposto na prática em um ambiente de pesquisa, mas a gente consegue de forma mais eficiente, né, e com essa técnica consciente, guiar o melhor assim, o paciente para ele conseguir realizar essa mudança, né, como o profissional fica mais apto a como reagir em direção a essa mudança que o paciente deseja. Isso, exatamente. Bom, hoje nós somos aqui 4 nutricionistas, né? Então a gente acaba dando exemplo de nutrição, mas você fez muito bem de dar o exemplo do exercício, porque, na verdade, ela é aplicável em qualquer condição e isso é muito importante para os nossos ouvintes. Eles têm que entender o que vocês estão falando e levar para a vida deles, seja de pesquisa, seja de atendimento, ou como a gente vai ver mais adiante com a Soraya, seja de ensino. Então, muito importante esse teu exemplo. Mas aí, de maneira prática, como usar essa técnica, Nara? Bom, Helena, eu acredito que, primeiro, para usar a técnica, o profissional ele deve trabalhar as suas crenças pessoais. Como foi citado pela Cláudia, né? A nossa formação tradicional ela tem um perfil mais de que o profissional é o detentor do conhecimento, que todo conhecimento sobre a doença, o cuidado em saúde, ele é de domínio do profissional. E a gente acha, como profissional, que sabe a melhor forma de ajudar o paciente. Nessa técnica, na verdade, a gente deve pensar em colocar o paciente como o centro do tratamento. Então, ele é o capaz de identificar quais são as principais razões que ele tem dentro de si para fazer suas mudanças e também quais as principais potencialidades que ele tem. Então, inicialmente, o paciente pode o profissional, ele pode esclarecer sobre alguns pontos, né? Sobre o tratamento, o que é importante naquele momento, o que o paciente deveria, qual o caminho que o paciente deveria seguir, mas na forma de orientação. E que o que ele precisaria modificar inicialmente e como deveria ser esse processo de cuidado. Porém, sempre que houver essa fala do profissional, o paciente ele deve entender que ele é que vai estar junto nesse movimento de traçar, com a ajuda do profissional, os objetivos do tratamento. Então, para isso, ele deve apresentar alguns princípios básicos, assim, o desejo, que é a vontade para a mudança dos hábitos, né? Esse paciente, ele também precisa ter habilidades, que é a capacidade para realizar essa mudança. Ele precisa ter claramente algumas boas razões, que são argumentos ou motivos, para que ele mesmo identifique o porquê que ele quer, quais as razões pelas quais ele quer realizar essa mudança, e a necessidade,
que é o sentimento de obrigação de mudança, né? Ele precisa identificar que essa mudança é muito importante e necessária para ele. E o papel do profissional é trazer à tona estes fatores primordiais de mudança de hábito pelo paciente. Então, durante a consulta, durante a anamnese, durante o processo de orientação, o profissional ele vai buscando trazer à tona esses princípios de dentro do paciente, né? Que estão presentes no paciente. Quando o paciente pensa nisso, ou até pode escrever em um papel. Então, são algumas técnicas que a gente pode utilizar para tornar mais consciente esse movimento e trazer mais comprometimento para essa ação de mudança. Na postura oposta, né, em que o profissional ele traça sozinho os objetivos do tratamento, que é, vamos dizer assim, um atendimento à maneira clássica, muitas vezes o paciente percebe que é importante, mas ele não consegue identificar todos esses subsídios internos para se comprometer com a mudança, e aí a mudança acaba não acontecendo. Então, pelo que você está dizendo, a postura do profissional na condução da consulta é muito importante, né? Como é que seria exatamente essa postura? Para uma boa aplicação da entrevista motivacional, o profissional ele deve repensar a sua forma de perguntar, por exemplo. Então, essa postura profissional ela envolve até a forma com que a gente se comporta no ato de realizar a anamnese, de conversar com o paciente. Então, as perguntas elas devem ter uma característica mais de perguntas abertas, em que o paciente vai refletir sobre aquela pergunta para elaborar suas respostas. E dessa forma a gente evita perguntas que possam ser respondidas de forma muito objetiva, com sim, não ou com palavras únicas, né? É importante também o ouvir. Muitas vezes a gente está ouvindo algo que alguém está dizendo e a gente tem certeza que ouviu tudo correto, da forma como a pessoa desejou falar. E muitas vezes nós entendemos o que o outro fala, mas ele quis dizer uma outra coisa. Então, nós colocamos os nossos significados na fala do outro. Por isso também é importante a gente confirmar com o paciente o que ele quis dizer em cada afirmação, para garantir que você entendeu realmente o que ele queria expressar com aquela fala. Outra coisa muito importante é quando passar as instruções, nas orientações. Mesmo que o paciente afirme ter entendido todas as orientações, você pode pedir para que ele repita para você ou que explique de volta o que você o orientou, né? Então, a gente pode dar uma determinada orientação e depois pedir para que o paciente explique. Agora, finja que você é o nutricionista e eu sou o paciente, como que você vai me explicar o que eu acabei de lhe dizer? Assim, a gente vai ter certeza de que ele entendeu correto da forma que a gente quis explicar. Mas a gente pode imaginar que mesmo com toda essa técnica que vocês disseram, e você principalmente detalhou agora, ele ainda pode querer levar o tratamento por um caminho diferente, né? O que a gente pode fazer nesses casos? Estou pensando em mim, a teimosa. O que a gente faz nesses casos, se o paciente quiser desafiar tudo que vocês estão tentando mostrar? Isso é bem interessante, Helena, pois eu acredito que é um dos momentos em que os profissionais sentem maior frustração, que imaginam, né, que nada vai dar certo. É aquele momento que o profissional diz assim, poxa vida, e agora? Como que eu vou mudar essa situação? Então, nestes momentos, muitas vezes é necessário dar um passo para trás para conseguir prosseguir com o tratamento. Então, se o paciente vai em uma direção que não é tão produtiva para o tratamento, né? Se ele acha que as escolhas que ele pode tomar naquele momento não é o ideal para o profissional, é importante, né? O melhor é que o profissional mostre isso para ele, seja sincero e explicar o seu ponto de vista para o paciente, para que ele possa compreender e se responsabilizar junto ao profissional na condução desse tratamento. Então, o profissional deve ser claro, essa sua escolha é muito importante também, mas, no entanto, eu preciso que você também se comprometa com outros aspectos do seu tratamento, como esse, enfim. E, se preciso, o profissional ele pode fazer uma troca de papéis com o paciente para que ele se coloque no seu lugar de profissional na tomada de decisão.
e fazer, né, com que o paciente se sinta corresponsável por este tratamento. Então, no momento em que o paciente se mostra, né, muito resistente a fazer as mudanças que o profissional sugere, o profissional pode dizer, bom, eu estou aqui tentando ajudar você, apresentei para você quais são as situações mais críticas e que são importantes para que a gente prossiga com o seu tratamento. No entanto, todo o meu esforço, ele é paudado, ele é limitado por você. Você sempre se demonstra resistente em todas as situações. Eu preciso que, de alguma forma, você tome uma atitude. O que você faria se você fosse o profissional que está cuidando de você? Qual a postura que você acha que eu devo ter? Como você acha que eu posso te ajudar, né? Então, nessa troca de papéis, o paciente começa a ter outra visão da postura do profissional e se sente mais responsável. Essa técnica é bem indicada quando o paciente se mostra muito resistente, porém, se o paciente se mostra disponível, mesmo que em pequenos passos válidos, passos bons na direção positiva do tratamento, o profissional deve acolher essa pequena atitude e incentivar ao que o paciente se propôs a fazer. Assim, né, ele vai fazer, vai se sentir empoderado, vai se sentir valorizado e a partir disso vai ser mais fácil ele ficar mais motivado para ter outras atitudes frente ao tratamento. Uhum. E, assim, para finalizar, já que você tem essa vivência prática de atendimento, Nara, o que você aconselharia para um profissional que deseja estar inserindo essa estratégia da entrevista motivacional na sua rotina? Helena, isso é bem legal. Eu acredito que, assim, o mais importante é realmente se desprender dessa ideia de que nós, como profissionais da saúde, somos os detentores de todo o conhecimento e passar a ver, né, o paciente com muitas potencialidades e como o único capaz de tomar as decisões sobre sua própria vida, porque afinal de contas ele que detém, né, todo o conhecimento, todas as habilidades e atitudes nessa decisão. Mas também eu acho importante pontuar que no início a gente se sente um pouco técnico, como se a gente estivesse seguindo um passo a passo. Então, muitas vezes o profissional acha, eu não estou sendo eu por estar seguindo uma técnica, eu me sinto sem autonomia, tem horas que eu acho que a consulta está indo numa direção que não era para ir. A gente compara muito com aprender a dirigir. Então, nos primeiros momentos, fica aquela consciência, eu tenho que primeiro passar a marcha, depois soltar a embreagem, né, e apertar o acelerador. Mas depois, com o passar do tempo, tudo flui com mais leveza, fica mais prático. E por último, né, também... E por último, né, algo que também pode ajudar é gravar o áudio da consulta. Então, você coloca um gravador e aí você vai levando a consulta com a técnica e depois você pode ouvir a sua consulta e pensar o que poderia ter sido feito diferente para você ir aprimorando essa técnica. Então, às vezes, aquela resposta, aquela condução, ressaltar uma fala do paciente não surge no início, mas depois que você escuta a gravação, você reflete. Nesse momento eu poderia ter falado isso, eu poderia ter feito assim, poderia ter guiado o paciente nesse momento de outra forma, né? Mas é importante a gente ouvir para perceber as falhas e assim aprimorar a técnica. Exatamente, muito boa dica, muito boa dica. Ficou bem didático isso aí. E eu acho também que... Quer dizer, nós estamos hoje fazendo essa entrevista ampla, né? Nós estamos trabalhando com a questão da pesquisa e da própria formação, com a questão da prática de atendimento, né? Então, agora vamos ouvir outra especialista nossa aqui. Então, vamos deixar você beber sua água também, do jeito que eu deixei a Cláudia. Vamos ouvir a Soraya agora, que vai contar um pouquinho da experiência de lecionar o tema na pós-graduação. O que você diz aí, Soraya? Bom, chegou minha vez agora, né? É bom falar já depois das duas, da Cláudia e da Nara, porque fica muito clara a relevância da temática e o quanto, de fato, é importante discuti-la, principalmente dentro da disciplina de letramento em saúde, né? Então, já tem alguns anos
que eu venho abordando a temática da entrevista motivacional dentro da disciplina de letramento em saúde, em 2 cursos de mestrado profissionalizantes na Universidade Estadual do Ceará, que são o mestrado em saúde da criança e do adolescente e o mestrado de gestão em saúde. Neste último, nós ministramos juntas a disciplina de letramento em saúde, não é, Helena? É isso. E foi algo natural, após as primeiras turmas, sentirmos a importância de incluir ao conteúdo abordado a entrevista motivacional, justamente por reconhecermos o quanto este recurso terapêutico tem uma grande interface com o letramento em saúde. Então, como a Cláudia falou, os princípios da entrevista motivacional dialogam muito com os pressupostos do letramento em saúde. Então, a aplicação pode contribuir bastante com a melhora do nível de letramento em saúde das pessoas. Por isso, a discussão acerca da entrevista motivacional dentro da disciplina de letramento tornou-se indispensável, né? E se a gente pensar que na graduação pouco se vê a respeito dessa temática, então a gente precisa dar esse passo realmente na pós-graduação. Exatamente, exatamente. E como é que as turmas têm reagido a essa discussão na disciplina, Soraya? A reação é sempre muito boa e positiva, né? A gente vê bastante entusiasmo, né? Na maioria das turmas, poucos alunos já vêm com algum conhecimento sobre entrevista motivacional. Geralmente são aqueles com formação na área de psicologia, mas tanto esses alunos que já detêm, já trazem algum conhecimento, quanto os demais, que aí a gente tem formações mais diversas possíveis, a gente tem, né, a maioria na área da saúde, já que os mestrados são na área da saúde, então a gente tem enfermagem, medicina, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, mas a gente tem áreas também além da saúde, então costuma ter pessoas da área da pedagogia, do direito, né? E a inclusão da temática da entrevista motivacional permite aos alunos observarem de uma forma mais prática os pressupostos do letramento. A gente percebe que eles conseguem realmente perceber de maneira mais clara, mais concreta, mais na prática aquilo que a gente abordou na teoria, né? E também eles conseguem ver a possibilidade de incluir a entrevista motivacional nas suas atividades, né? Especialmente os profissionais de saúde, como forma de ajudar com maior eficácia os seus pacientes, os seus clientes, né? Então, assim, de maneira geral, a reação ela é cheia de interesse e entusiasmo, né? E isso se dá praticamente para toda a turma e em todas as turmas. Muito bom, fico bem feliz de ouvir essa experiência aí. E aí, aponta para a gente, Soraya, os desafios ou limitações que se apresentam aí na tua ótica, né? Na prática de lecionar sobre entrevista motivacional na pós-graduação. Bom, apesar de considerar a experiência bastante positiva, de maneira geral, eu posso apontar 2 principais desafios e limitações, né? O primeiro é conseguir acomodar o conteúdo que precisamos abordar dentro da disciplina, porque normalmente a gente não dispõe de uma carga horária muito extensa, né? E a gente precisa discutir muitos pontos importantes acerca do letramento, né? Então, a abordagem da entrevista motivacional acaba sendo de maneira bem introdutória, né? Deixa sempre aquele gostinho de quero mais na professora e nos alunos. E a outra limitação é a dificuldade de realizar uma abordagem mais prática
para os alunos aplicarem a entrevista motivacional, que normalmente a gente tem disciplinas concentradas, mais para os finais de semana, e a gente fica restrita ao ambiente da universidade, né? Então, o que que a gente faz para minimizar essa limitação? É fazer demonstração, eles trabalham em duplas, né, entre eles, simulando um atendimento, utilizando a entrevista motivacional, né, e isso facilita uma visão melhor do recurso e também movimenta a nossa discussão, ainda, né, que não tenha o mesmo alcance que aplicar numa situação real, né, mas a gente segue tentando aprofundar a discussão sobre a entrevista motivacional e aprimorar a forma como essa discussão vem sendo feita, né? E eu sou otimista e acho que a gente vem melhorando sim a cada turma, a cada disciplina, né? E assim, né, para finalizar, a gente sempre faz avaliação ao final da disciplina, para avaliar a disciplina como um todo, e a entrevista motivacional quase sempre aparece como destaque dentre os aspectos mais positivos na disciplina. Uhum, uhum. Soraya, por mais que você, vamos dizer assim, sinta a falta de alguma coisa ou fique com o gostinho de quero mais, pelo que você está dizendo aí, dá o pontapé inicial necessário, né? Quem quiser tem Sim, todas as ferramentas para avançar, não é não? sim, já é um passo bem importante mesmo. A gente É, gostaria que todo mundo quisesse dar esse passo, né, Soraya? Mas a gente sabe que na prática muitos vão encampar a estratégia e outros não, né? Mas isso aí faz parte, né, da nossa vida, né? sim, sim. E acho que era isso que eu tinha realmente para falar. Não sei se esqueci de falar algo importante. Bom, eu não consigo entender nada de faltando, porque eu achei super, super amplo o nosso encontro de hoje, né? Porque nós vimos a visão da pesquisa, as dificuldades de formar as pessoas para trabalhar com isso, no caso específico que a Cláudia enfocou bastante, toda aquela técnica e tudo mais para conseguir formar as pessoas para fazer isso, a Nara com a experiência dela, com essas mulheres que ela atende, você com essa experiência de abordagem nos cursos de pós-graduação, porque é uma coisa que realmente falha muito na graduação. Então, acredito que vocês deram um show aí da entrevista motivacional e já me botaram para pensar também que eu preciso mudar um bocado meus comportamentos. Eu vou ser cliente de vocês todas aí, né? E tem algo mais que ainda vocês gostariam de dizer aos ouvintes para a gente encerrar a nossa entrevista? Helena, eu gostaria de também compartilhar com os ouvintes que essas abordagens comportamentais, como é o caso da entrevista motivacional, elas são propostas pelo Ministério da Saúde em alguns cursos de telesaúde e também em alguns materiais que orientam, né, a prática dos profissionais de saúde no SUS. Como exemplo, a gente tem o material teórico para suporte ao manejo da obesidade no Sistema Único de Saúde, lançado em 2021 pelo Ministério da Saúde, que propõe o uso da entrevista motivacional, né? Então, portanto, ela é uma abordagem proposta a nível de políticas públicas também, né? Então, já se tem uma discussão aí dentro do SUS sobre o uso dessas abordagens. Era isso. Bem interessante, Cláudia, porque daí você sabe que se entra nas políticas públicas, nós vamos ter que aprender a usar, não é? Não podemos ignorar uma coisa que foi colocada como uma possibilidade diferencial de melhorar o atendimento das populações, né? Isso. E você, Soraya, Nara, ainda tem alguma coisa para adicionar? Acredito Não, que é isso, Helena. Acho que foi bem completo, como você falou, uma abordagem bem ampla, em que a partir de 3 visões a gente conseguiu ver, né, de forma bem completa a entrevista motivacional. eu quero somente agradecer mesmo, né? Dizer que é sempre uma satisfação e dessa vez compartilhando experiências aí com essas
profissionais incríveis, né, sobre uma temática que é tão relevante e o que nos motiva a continuar aí nessa empreitada. Isso aí, excelente. Tá vendo só, queridos e queridas ouvintes? A entrevista motivacional se alinha profundamente e totalmente aos fundamentos do letramento em saúde. Eu só tenho a agradecer pela participação de vocês conosco hoje. Fico muito feliz também, Helena, em compartilhar esse momento com você, com a Soraya, com a Nara, e agradeço demais pelo convite. Grata pelo convite, é um prazer estar na presença de pessoas que também admiro muito nas suas práticas profissionais e conhecer um pouco dessas experiências diferentes da minha. Muito legal. Então, amigos e amigas ouvintes, compartilhem esse episódio, coloquem opiniões de vocês. O Spotify tem a funcionalidade de vocês poderem colocar perguntas, dúvidas ou experiências mesmo com entrevista motivacional. Então, que esse episódio de hoje sirva de inspiração para melhorar as estratégias de abordagem dos nossos pacientes, visando que elas fiquem alicerçadas no letramento em saúde. Então, mais uma vez, obrigada para vocês três. Obrigada, queridos e queridas ouvintes, pela sua sempre fiel audiência. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. E aguardamos todos em nossos próximos episódios. Tchau, minhas queridas. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.